Olá, seja bem-vindo, aqui é o Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho ACZ, e o vídeo de hoje será a continuação do comentário da prova TST EBSER 2020. Portanto, vamos aos comentários da prova assim. Portanto, dando continuidade à correção da prova, a questão 47 diz o seguinte: de acordo com a norma 23, proteção contra incêndio, assinale a alternativa correta. Portanto, está pedindo a alternativa correta. Letra A. Todo estabelecimento deve conter ao menos uma saída convencional e 2 saídas de emergência, para você julgar se está certa ou errada. Letra B. As saídas de emergência deverão permanecer trancadas e as chaves devem estar com posse apenas dos trabalhadores membros da CIPA. Letra C. É de responsabilidade dos empregadores providenciar informações sobre a evacuação do prédio exclusivamente aos empregados membros da CIPA. Letra D. Nenhum trabalhador deve abandonar seu posto de trabalho após o acionamento do alarme de incêndio até que um funcionário membro da CIPA o autorize. Letra E. As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento. Portanto, é uma questão sobre as saídas de emergência. Pause o vídeo, tente responder e depois despause. Vamos aos comentários. A letra correta é a letra E. A letra A está errada por quê? A parte que está errada é em dizer que deve ter uma saída convencional e 2 saídas de emergência. Não, deverão ter saídas em números suficientes para que quem esteja no local possa abandonar com segurança. Portanto, é o erro da questão. A letra B está errada em dizer que as saídas deverão permanecer trancadas. Não, nenhuma saída deverá permanecer trancada. Portanto, é o contrário do que se afirma. A letra C diz que é responsabilidade exclusiva. É de responsabilidade dos empregadores providenciar informação sobre a evacuação do prédio exclusivamente aos empregados membros da CIPA. Não, essa informação deve ser fornecida a todos e não exclusivo aos membros da CIPA. A letra D está errada em dizer que nenhum trabalhador deve abandonar seu posto de trabalho. Não, os trabalhadores eles devem se abandonar após o acionamento do alarme de incêndio. Então não tem essa, não pode permanecer após o alarme. E mais errado ainda é dizer até que um funcionário da CIPA o autorize. Errado também. E de fato o gabarito é a letra E. De fato as saídas elas podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam a fácil abertura do interior do estabelecimento. Portanto, pode se trancar, mas de maneira que com um dispositivo que permita a fácil abertura. Prosseguindo, próxima questão. A questão 48 diz: de acordo com a norma 32, que trata dos serviços de saúde, leia atentamente as afirmativas. Portanto, é para ler as afirmativas e julgar aqueles itens corretos e os incorretos. O item 1 diz: todo trabalhador do serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização contra o tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. O item 2 diz: em caso de exposição acidental ou incidental, apenas as medidas de proteção previstas no PPRA devem ser adotadas. O item 3 diz: os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais, com exceção dos médicos clínicos e especialistas. O item 4 diz que a higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviço de tratamento intensivo, unidade de paciente com doenças infecto-contagiosas e quando houver contato direto de vestimenta com material orgânico, deve ser responsabilidade do empregador, portanto, sobre a higienização. Próximo item. O item 5 diz que o empregador não deve fornecer imediatamente aos trabalhadores qualquer acidente
Então ele não deve informar qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves nos seres humanos, de modo a evitar pânico, disseminação de informações equivocadas e ampliação de risco. E o item 6 diz que é permitido o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos com vista exclusivamente a minimizar o impacto ambiental desse produto. Assinale a alternativa correta. A letra A diz que apenas o 4 está correto. A letra B diz que apenas 1 e 4 corretos. A letra C diz que apenas 1, 2, 3, 4 e 5 corretos. A letra D diz que todos os itens estão corretos, portanto 1, 2, 3, 4, não, perdão. A letra D diz que 1, 2, 3 e 4 estão corretos. E a letra E diz que 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão corretos. Ou seja, a letra E que afirma que todos estão corretos. Portanto, quais os itens você considera correto? Pause o vídeo, depois despause após tentar responder. Vamos aos comentários. Portanto, o gabarito da questão é a letra B, ou seja, somente 1 e 4 estão corretos. De fato, esses programas de imunização, de fato, são contra o tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. E o item 4 também está correto. Essa questão da higienização é responsabilidade do empregador. Portanto, higienização é o empregador. Agora, o erro do item 2 é dizer que em caso de exposição acidental ou incidental, apenas as medidas previstas no PCMSO. Não, mesmo que as medidas previstas no PPRA, a questão diz o seguinte: em caso de exposição, apenas as medidas de proteção previstas devem ser adotadas. Não apenas, mesmo as medidas do PPRA devem ser adotadas, e não somente elas. O item 3 está errado nessa questão de os trabalhadores eles deverão deixar os locais de trabalho e as vestimentas em suas atividades laborais, com exceção dos médicos. Não tem essa exceção de médicos e especialistas. Todos deixam suas vestimentas nos locais para ser higienizados. O item 4 também é o item correto. O item 5 está errado também em dizer que o empregador não deve informar qualquer acidente. Não, ele deve informar. E essa exceção de modo para evitar pânico, não existe essa exceção. Ele deve informar sim, não tem essa exceção. E o item 6 também está errado em dizer que é permitido essa questão de reutilização de embalagem de produtos químicos. Pelo contrário, é totalmente proibido. Não tem essa exceção com vista a minimizar o impacto ambiental. De forma alguma é proibido. Portanto, não é permitido, mas sim é proibido. Seguindo, portanto, a próxima questão diz: de acordo com a norma 7 PCMSO, assinale a alternativa correta. Está pedindo a correta. A letra A diz que todo estabelecimento com mais de 10 empregados deve ser equipado com material de primeiros socorros. Portanto, letra B, todos os trabalhadores envolvidos na atividade produtiva deverão receber treinamento sobre primeiros socorros. Portanto, uma questão sobre primeiros socorros. Aqui está falando de treinamento. Letra C, os materiais de primeiros socorros deverão estar disponíveis de fácil acesso a todos. Letra D, o material de primeiros socorros deve ser condizente com as características da atividade desenvolvida. E a letra E diz que todo material de primeiros socorros deve conter medicamento antitérmico, febre e vasodilatadores, no caso pressão alta. Qual item você julga correto? Vamos aos comentários. Portanto, o gabarito é a letra D, ou seja, é a correta. De fato, os materiais de primeiros socorros, eles devem ser condizentes. Veja o que diz aqui o item 7.5.1. Todo estabelecimento de saúde deverá estar equipado de material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando as características da atividade desenvolvida, ou seja, estando condizente com as características. Manter esse material guardado em um local adequado e os cuidados de uma pessoa treinada. Portanto, uma pessoa treinada é quem tem que estar cuidando desse material. Qual é o erro da letra A? Em dizer que em locais com mais de 10
trabalhadores deve ter esses equipamentos. Não, todo estabelecimento, portanto, não tem essa questão de esse limite mínimo de 10 trabalhadores. Qual é o erro da letra B? Em dizer que todos os trabalhadores envolvidos na atividade produtiva deverão receber os treinamentos de primeiros socorros. Não, não fala que é uma parte dos trabalhadores, são todos. A letra C está errada também em dizer que o material deve estar de fácil acesso a todos. Não, deve ficar aos cuidados de uma pessoa treinada para esse fim. E qual é o erro da letra E? Em dizer que esse material deve conter, a especificar o tipo de material. No caso aqui, é um medicamento contra a febre e outro contra a pressão alta. Não, o material ele deve estar de acordo com as características da atividade desenvolvida. Portanto, continuando, a próxima questão e a última, de acordo com a norma 32, que trata dos serviços de saúde, e ainda a norma 24, das condições sanitárias, assinale a alternativa incorreta a respeito dos fundamentos de higiene do trabalho. Grave muito bem, está pedindo a incorreta. A letra A diz que é vetado o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. A letra B diz que os trabalhadores com ferida ou lesões nos membros superiores só poderão iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho. A letra C diz que as instalações sanitárias devem ser ventiladas para o exterior com sistema de exaustão forçada. A letra D diz que o consumo de bebidas e alimentos nos postos de trabalho é vetado para os trabalhadores do serviço em saúde. E a letra E diz que o uso de luvas substitui o processo completo de lavagem das mãos depois do uso das mesmas, mas nunca antes. Qual item você considera incorreto? Tente responder isso após os comentários. O gabarito, portanto, é a letra E, é a única errada. De fato, o uso das luvas ele não substitui o processo de lavagem das mãos, que ele deve ocorrer, no mínimo, antes do uso e depois do uso, as mãos devem ser lavadas. Portanto, é a única alternativa errada. A letra A está corretíssima, de fato é vetado essas lentes de contatos. O item B também está correto. O trabalhador com ferida ou lesão, ele deve passar por avaliação obrigatória. As instalações sanitárias, na letra C, devem ser ventiladas. Letra D, o consumo de alimentos e bebidas, de fato, ele é vedado. Portanto, gabarito, letra E. E, portanto, os comentários da última questão. Esse foi um conteúdo demonstrativo e se você quiser ter acesso ao conteúdo completo, eu criei um kit de aprovação segurança do trabalho, que é o mais indicado para quem quer triplicar suas chances de ser aprovado nas provas e concursos de segurança do trabalho, como também reduzir em até 70% o tempo de estudo. São mais de 150 videoaulas com teoria esquematizada, mais questões comentadas. Além de você poder baixar o PDF e o áudio. Irei deixar o link na descrição abaixo do vídeo. Portanto, clique no link na descrição abaixo do vídeo. Valeu!